Pessoal, estamos dando início aqui à nossa transmissão. Estamos com uma programação bem legal. Após o louvor, vamos ter aí uma reflexão bíblica que o pastor Durval vai estar trazendo para nós. Então já aproveita e compartilha aí o link dessa transmissão com todos os seus amigos, seus colegas, em suas redes sociais. Reúne todo mundo aí de casa e vamos, aproveitar este momento, com o Senhor Jesus Cristo, aprendendo mais sobre Ele e principalmente, na presença do Deus Todo-Poderoso. Então fique conosco, não saia daí, porque após o louvor vamos dar início à nossa programação.
de casa a fechar os seus olhos para fazermos uma oração. Senhor Deus e amado Pai, estamos, Senhor Jesus, na Tua presença. Ó Senhor Deus, glorificamos ao Teu santo nome, pois só o Senhor é justo, santo e tão poderoso. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor Jesus. Glorificamos ao Teu santo nome. Que em nome de Jesus o Senhor possa direcionar, meu Pai, tudo o que vai ser feito durante essa transmissão. Que seja tudo guiado pelo Teu Espírito Santo. E eu peço, meu Pai, para que esta palavra possa chegar ao coração de cada um, Senhor Jesus, que vai estar assistindo. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos meditar em Salmo 62, versículos 7 e 8, que diz assim: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, irmãos, neste versículo aqui, o que está querendo dizer aos nossos corações? Para confiarmos em Deus em todo o tempo, temos que ter a nossa mente, o nosso coração firmado em Jesus Cristo, pois Ele é o nosso refúgio. Estamos vivendo uma época em que há muito temor, há muito medo, né, se espalhando por aí. Então, não seja esse tipo de pessoa que fica temendo a situação que está sendo vista aos nossos olhos naturais. Mas olhe com seus olhos espirituais, olhe para aquele que criou os céus, a terra e todas as coisas. Deus é o nosso refúgio. Então, que essa palavra fique no seu coração. Olá, queridos irmãos. Em nossa transmissão de hoje, eu quero falar sobre avivamento. A palavra avivamento significa tornar vivo aquilo que está quase morto. No livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, nos fala sobre esse assunto. Este verso nos diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Então, percebam, queridos irmãos, que o profeta Abacuque, ele ouviu algo da parte de Deus, ele ouviu algumas declarações de Deus, que deixou ele bastante alarmado. E essas declarações fez com que então esse profeta Abacuque orasse a Deus. E a oração do profeta é exatamente essa: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Porque o profeta Abacuque fez então esta oração? Se nós dermos uma olhada no contexto, se nós lermos todo o livro do profeta Abacuque, nós vamos entender porque aqui no capítulo 3, do versículo 2, ele faz esta oração. Nesse contexto, nós temos então o povo de Deus, o povo de Judá, que haviam abandonado a lei de Deus, que haviam abandonado a oração, que haviam abandonado a consagração, uma vida de santidade. Eles haviam deixado Deus, abandonado Deus. Então, diante disso, diante dessa realidade tão trágica com o povo de Deus, onde eles estavam abandonando a lei, a oração, a santidade, a consagração, o profeta Abacuque, ele desenvolve um diálogo com Deus. E nesse diálogo que o profeta tem com Deus, ele faz então duas perguntas para Deus. A primeira pergunta que o profeta faz para Deus é a seguinte: nós encontramos essa pergunta dentro de todo um contexto que nós encontramos no capítulo 1, onde ele diz assim para Deus: Deus, até quando o povo vai viver perversamente e vai viver dessa forma, sem castigo? A resposta de Deus para o profeta também está dentro desse contexto que nós encontramos no capítulo 1, a partir do versículo 5, e também no capítulo 2. A resposta de Deus para o profeta é a seguinte: olha, eu vou permitir que uma nação inimiga conquiste e castigue o meu povo por causa dos seus pecados e por causa dessa infidelidade.
Então, vejam, queridos irmãos, que o profeta Abacuque, ele faz uma pergunta: por que ou até quando o povo vai viver perversamente, deixando Deus, traindo Deus, vivendo em pecado e sem castigo algum? E a resposta de Deus é: o povo vai ser castigado. Eu vou permitir que o inimigo se levante contra o meu povo, conquiste meu povo, castigue meu povo por conta dos seus pecados, para que então, através desse castigo, o povo se volte para mim. Então, a resposta da primeira pergunta leva então o profeta à segunda pergunta. E a segunda pergunta nós encontramos também dentro de um contexto do capítulo 1, onde o profeta vai dizer mais ou menos assim: Deus, por que o Senhor vai usar este inimigo que é tão perverso contra o seu povo? E a resposta que temos no capítulo 2, também dentro de um contexto, é que através dessa triste situação, através do castigo, através dessa punição, o povo então deveria se voltar pela fé para Deus. Por causa do pecado, o povo de Judá, o povo de Deus, eles estavam agora na mão do inimigo. E o povo agora que estava na mão do inimigo, quando nós analisamos essa história, nós vamos encontrar o povo de Deus, eles estavam fracos, escravizados, debilitados, desanimados e quase mortos. E foi essas declarações de Deus para o profeta que deixou o profeta bastante alarmado. E diante dessa trágica situação é que Abacuque vai orar a Deus. Pois o povo, eles haviam deixado, repito, eles haviam abandonado a lei, a palavra de Deus, eles haviam abandonado o estudo bíblico, a exposição bíblica, eles haviam abandonado a oração e eles haviam abandonado uma vida consagrada, uma vida de santidade, eles não estavam mais buscando a Deus. E é nesse momento que Deus então decreta que Ele vai enviar um inimigo para que possa então castigar e aprisionar e conquistar o seu povo. Diante disso, um intercessor se levanta. Quem é o intercessor? O profeta Abacuque, ele vai então orar a Deus, aqui no capítulo 3, no versículo 2, ele vai interceder pelo povo. O profeta, ele vai orar, ele vai clamar a Deus, para que Deus então tenha misericórdia da sua nação, para que Deus então tenha misericórdia dessa gente. Então ele diz aqui nessa oração: aviva, ó Senhor, a tua obra. O profeta, ele reconhece que o povo precisa ser castigado, mas o profeta, diante do castigo, o profeta fala com Deus, ele ora a Deus, ele diz: Deus, diante dessa situação que o povo merece, não deixa o povo morrer não deixa o povo nessa situação não, aviva o teu povo. O profeta está dizendo: Deus, restaura o teu povo, Deus, vivifica o teu povo, Deus, levanta o teu povo, anima, perdoa o teu povo, dá vida ao teu povo, ó Deus. Essa é a intercessão que o profeta faz a Deus pelo povo. Quando nós analisamos essa história bíblica, irmãos, nós então podemos ver que ela se repete hoje, porque Deus, ele tem um outro povo hoje que se chama a igreja, e nós podemos analisar que nós hoje estamos precisando de um avivamento pelos mesmos motivos que Judá estava precisando, que Judá precisou. Infelizmente, muitas igrejas hoje, que deveriam ter muita oração, que deveriam ter muita exposição bíblica, que deveriam ter uma busca intensa, não pelas curas, não pelos sinais, não pelos milagres, mas pela presença de Deus, uma igreja que deveria ser consagrada, santa. O que nós encontramos nessas igrejas são shows, são muita música, muito entretenimento, e é por conta disso que em muitas igrejas nós não encontramos vida, nós não encontramos avivamento. O que nós encontramos lá é um povo completamente secularizado, um povo espiritualmente morto.
que tentam camuflar essa morte espiritual através de shows, ou através de muita música, através de muitos gritos, através de muito entretenimento. Quando nós falamos, queridos irmãos, sobre avivamento, nós podemos encontrar na Bíblia vários avivamentos, vários. Somente no Antigo Testamento nós encontramos 9 avivamentos. E nenhum desses avivamentos aconteceram através de música, através de shows, através de entretenimentos. Quando nós analisamos a palavra de Deus, que ela é maravilhosa e ela revela coisas impressionantes para nós, nós encontramos que diante de todos os avivamentos que aconteceram na Bíblia e na história da igreja, que trouxeram renovação espiritual, que trouxeram poder, que trouxeram fervor para a igreja, para o povo de Deus, esses avivamentos vieram através da palavra, vieram através da oração e vieram através da confissão de pecados. Se todos os avivamentos da Bíblia e na história da igreja aconteceram através da palavra, aconteceram através da oração, aconteceram através da confissão de pecados, o que nós estamos esperando, irmãos? Nós temos que então buscar a palavra de Deus, aleluia, esse Deus que se revela através da palavra. Nós temos que orar e buscar esse Deus que é poderoso, e nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que nos voltar para a vida consagrada, para a vida de santidade, porque a igreja, o povo, a pessoa que vai experimentar um avivamento são aqueles que se voltam para a palavra, são aqueles que se voltam para a oração, são aqueles que se arrependem dos seus pecados, são aqueles que decidem viver uma vida consagrada, uma vida de santidade. Se você que está aqui agora assistindo essa transmissão e está precisando de um avivamento, está precisando de uma renovação, está precisando de um fervor espiritual na sua vida, se na sua casa, na sua família, na sua igreja está precisando de um avivamento, de acordo com as Escrituras, o caminho é a palavra, a oração e a confissão de pecados. Esse é o caminho, irmãos, para que possamos então desfrutar de uma vida plena com Deus. Esse é o caminho para que possamos desfrutar de uma vida totalmente cheia do Espírito Santo do Senhor. Porque quando nós olhamos para o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo precisa de um avivamento. E esse avivamento só virá através desses 3 fatores bíblicos: palavra, oração e confissão de pecados. Que Deus te abençoe, querido ouvinte. Que Deus te abençoe, querido irmão. Busque avivamento. Não aceite a fraqueza espiritual na sua vida. Não aceite ter uma vida espiritualmente debilitada, desanimada, fraca, sem fervor e sem poder. Não, essa não é a vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para você é uma vida cheia totalmente da presença dEle. É uma vida completamente transbordante da presença do Espírito Santo do Senhor. E essa vida que Deus tem para você, Ele quer que essa vida que vai transbordar através de você possa então conquistar outras pessoas, porque nós temos muitas pessoas ao nosso redor, em nossa volta, que estão fracos, que estão desanimados. Busquemos então um avivamento pessoal, para que através desse avivamento pessoal, quem sabe ele se torne um avivamento local, quem sabe se torne um avivamento nacional e até mesmo mundial. Amém? Busque esse avivamento para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe e que possamos nos ver na nossa próxima transmissão. Essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Que Deus te abençoe.